Quais são as vozes que você está ouvindo e para qual delas você está dando atenção? Olá, eu me chamo Keila Raquel e me siga nesse canal para saber conteúdos de batalha espiritual e libertação. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a questão das vozes da qual a gente tem ouvido. E se essas vozes estão levando a gente para mais perto de Deus ou está nos distanciando dele. Eu queria compartilhar com vocês tipo uma indignação, né, que nos últimos dias nas redes sociais, navegando nas redes sociais, eu vi o tanto de pessoas, né, que se dizem que conhecem a palavra de Deus, que dizem que conhecem a história da igreja, que dizem que conhecem a história do passado, dos antepassados e etc. E que no final de uma mentalidade caída acaba negando Jesus. Como se Jesus não existisse, como se Jesus nunca morreu, nunca ressuscitou, como se Jesus fosse só uma mitologia. E para nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, nós não devemos aceitar esse tipo de vozes que vem no nosso ouvido, ou então é comentado aos ares, e para quem quiser pegar, pega, em dizer que Jesus é uma mitologia, em dizer que Jesus não existiu ou não existe, balela, o que está escrito na história da Bíblia foi feita por homens, enfim, uma série de mentiras e de engano que Satanás tem levantado nesses dias para difamar o nome de Jesus, para negar o nome de Jesus, e enfim, quem quiser seguir, segue, e aí no final vamos ver os resultados, né? E é uma coisa que durante esses dias tem me indignado muito, de uma forma assim, gente, em nome de Jesus, a mesma voz que Adão e Eva ouviu lá no Éden da serpente é a mesma voz que Jesus ouviu no deserto. A diferença é que que no caso Adão e Eva, obedeceram, aliás, se rebelaram contra a voz do Senhor, contra a vontade de Deus, que Deus já tinha falado, o que era para ser feito, o que não era para ser feito, o que tinha que ser obedecido. E a diferença é que o outro, Jesus, obedeceu a palavra do Senhor, fechou com a palavra do Senhor, decidiu obedecer a palavra do Senhor, mas foi a mesma voz. E a gente tem um exemplo de quando a gente ouve a voz errada, isso nos separa de Deus, isso nos afasta de Deus e nos leva para o caminho da destruição e da morte. E a gente tem um outro exemplo daqueles que se apega à palavra de Deus, não aceita a palavra de engano, de mentira que o capeta gosta de trazer pra gente, e a gente fecha com Deus, a gente fecha em obediência, em fé e confiança nele, e a gente é conduzido para a vida, para a salvação, para a libertação, para viver o gozo do Pai. E eu quero te perguntar, meu irmão e minha irmã, qual é a voz que você tem ouvido nesses últimos dias? As vozes que você tem ouvido tá te aproximando de Deus para trazer vida, salvação e libertação da tua alma e da tua mente, ou ela está te afastando de Deus? Você tem ouvido a voz do espírito do anticristo que tem aí rondado, negando a Jesus de todas as formas, ouvindo o que não é para ouvir, para dizer, faz sentido. Gente, em nome de Jesus, quando você ouvir uma coisa que está contra a palavra do Senhor, que está contra Jesus Cristo, principalmente tu que se diz crente, que está contra a palavra do Senhor, se é que você lê e sabe o que está escrito verdadeiramente, se está contra a palavra do Senhor, se está contra Jesus, negando Jesus, de qualquer forma, a existência, ou a palavra, ou a ressurreição, se está contra, repreende na autoridade do nome de Jesus e não aceita, não vem com o negócio de dizer faz sentido. Uma vez que tu ouvir a lábia do capeta, uma vez que tu ouvir a lábia da serpente dizer faz sentido, tu já deu legalidade para entrar, para ele gerar incredulidade, para gerar dúvida e desconfiança acerca da palavra de Deus. E aí, para ele entrar e fazer arruaça, é rapidinho. Então, cuidado com o que tu ouve. Cuidado quais são as vozes que estão entrando no teu ouvido e sendo, criando lugar na tua mente, no teu coração. Se tudo isso está te aproximando de Deus ou se tudo isso está te afastando do Senhor. Keila, mas fulano, beltrano, às vezes vem com o negócio de dizer, vamos provar a existência de Jesus. Deixa eu te dizer, nós que somos filhos de Deus, não precisamos provar nada. A gente não tem que provar nada.
A gente vive pela fé. Se a gente quisesse provar alguma coisa, se Deus nos permitisse provar a existência de Jesus, tinha deixado alguma imagem, alguma coisa parecida para a gente provar a existência de Jesus. Nós que somos filhos de Deus, crente em Cristo Jesus, não temos que provar nada, a gente tem que viver pela fé. Quando Jesus chegou lá para o discípulo dele que não creu que ele tinha ressuscitado, porque os demais discípulos tinham visto Jesus e ele não creu, o que Jesus disse quando apareceu para ele? Tu creu porque tu viu, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A gente não é chamado para provar nada, a gente é chamado para viver pela fé em Cristo Jesus e levar o evangelho a toda criatura. Aí vai de cada um se quer crer ou não, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A gente é só como instrumento para liberar a palavra viva do Senhor. Então, cuidado com as vozes da qual você está ouvindo. Se ela nega Jesus, se ela te leva para a rebelião, se ela te leva para duvidar da tua fé em Cristo Jesus, se ela te leva para longe de Deus, cuidado com as vozes da qual você está ouvindo aí na tua mente, na tua cabeça, que chega no teu ouvido, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Não aceita no nome de Jesus. Procure te firma na palavra, procure saber o que está escrito, leia a palavra, sempre pedindo ajuda e discernimento e revelação para o Espírito Santo, porque é Ele que traz vida da palavra no nosso espírito, no nosso coração. É o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é Espírito e ela é vida, e quem revela essa movimentação do Espírito e da vida de Cristo em nós é o Senhor Espírito Santo. Quando a gente se expõe para a palavra, para querer aprender, para querer verdadeiramente nos alimentar do pão vivo que veio do céu. Agora, quando a gente lê na sabedoria humana, é só letra, e a letra mata, como está escrito. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, leia a palavra, se apegue à palavra. Quando for ler a palavra, convida o Espírito Santo para estar junto. Keila, mas eu leio a palavra e não entendo. Continua lendo. Continua convidando o Espírito Santo. Uma hora teu espírito abre. Uma hora tu vai ter entendimento. Eu também comecei assim. Quando eu comecei a ler a palavra, mergulhar na palavra, tinha muita coisa que eu não entendia. Mas a minha perseverança e pedindo todo dia, Espírito Santo, vamos ler a palavra junto. Fala comigo. Me mostra. Me revela isso aqui. Eu não entendi. Ele podia não falar na hora, mas ele revelava depois. Ele falava depois. Esclarecia depois. Tudo vai da nossa perseverança. De querer aprender sobre a palavra do Senhor debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus. Porque ele que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos aceitos pelo Pai. E é no Espírito Santo que esse amor do Pai é derramado em nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, creia em Jesus, fecha com Jesus, crê na palavra dele, principalmente tu que se diz crente, que recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Cuidado com as vozes externas desse mundo, do espírito do mundo, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, que vem para querer nos enganar, e às vezes até com aparência de luz, para dizer que é alguma coisa relacionada a Deus, mas às vezes só que não. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento, pede discernimento para o Espírito Santo, porque é um dom do Espírito que a gente precisa muito nesses últimos dias. É o dom do discernimento, para a gente discernir entre o bem e o mal, o que é de Deus e o que não é. Discernir as vozes que vêm, cheio de melancolia, cheio de engano, que parece até ser boa, faz sentido, mas no final traz destruição. Então, eu queria compartilhar essa palavra hoje com você. Fecha com Jesus, fecha com a palavra de Jesus e fecha com o Espírito Santo. Repreende toda e qualquer voz que é ao contrário à palavra de Deus, que é contrária ao Senhor Jesus, que nega Jesus, que nega a existência dele, que nega o Senhor. No nome de Jesus. A minha oração é que para você a cada dia tenha fome e sede da presença do Senhor, que gere temor, amor genuíno por ele a cada dia, que queime de amor pelo Senhor, que ele tire o prazer pelo pecado do seu coração e traga um fogo de amor por ele a cada dia, no nome de Jesus. Se inscreve nesse canal, aperta o sininho,
Em nome de Jesus, que com frequência eu vou estar colocando o vídeo aqui, compartilhando sobre a palavra de Deus, sobre assuntos espirituais que nos faz crescer na nossa fé genuína em Cristo. E comenta aqui, se você teve alguma experiência de ouvir, de atentar para alguma voz que te afastou do Senhor, ou ter ouvido a voz do Senhor que te aproximou mais ainda dele, no nome de Jesus. Amém?